A Gaslive nasceu há 9 anos com o objetivo de atender ao público de cilindros, reguladores e acessórios. Com seu crescimento, abraçou também outros produtos médicos e hoje temos um portfólio que atende respiratório e apneia do sono também. Hoje vamos falar sobre o equipamento do BiPAP Yuwell, que é o equipamento que mais é utilizado pelos pacientes de ELA. Você receberá seu equipamento Yuwell numa bolsa como esta. Ao abrir, você encontrará o seu equipamento já com o umidificador acoplado, a traqueia do equipamento, a fonte e o cabo de alimentação. Nesse espaço, ele é reservado para colocar a máscara, lembrando que ela não vem junto com o equipamento, ela precisa ser adquirida à parte. Na parte de cima, você encontrará o cartão de memória, que será responsável para depois você resgatar os dados da sua terapia do seu equipamento, bem como o manual do usuário. Seu umidificador tem um tanque de água no interior dele. Para acessar esse tanque, você deve abrir a tampa e retirar o tanque de dentro para colocar a água. Atenção para os níveis máximos e mínimo de água. Não pode secar a água, sempre vai ter um nível mínimo de água. Com o tanquinho cheio, quando você for colocar ele novamente dentro do umidificador, atenção para o posicionamento do tanquinho. Esta seta deve estar sempre direcionada para o dispositivo principal. O tanquinho ele entra de forma errada, mas ele só vai funcionar se o ar puder passar por aqui. Então, sempre essa seta deve estar direcionada ao dispositivo principal. Para fechar, sempre ouvir o clique, porque se a sua tampa ficar solta, o equipamento vai fazer barulho durante a utilização. Você receberá seu equipamento e a sua fonte de alimentação deverá ser ligada na parte posterior do seu equipamento. Aqui também você encontrará o compartimento do filtro e um compartimento onde será inserido depois o cartão de memória. Lembrando que o cartão de memória não precisa ficar dentro do equipamento durante a utilização. Ele é apenas para tirar os dados do seu relatório quando for necessário. Ao lado você tem uma entrada para o cabo de oximetria, que poderá ser adquirido à parte também. O equipamento já vem com o umidificador acoplado, mas ele pode ser desacoplado e usado sem o umidificador, se for de necessidade do paciente ou se for do seu critério. Colocar ou tirar o umidificador é só clicar nesse botão aqui. Com o equipamento ligado, você colocará a sua traqueia numa ponta do equipamento e a outra ponta será ligada à máscara que já estará acoplada no seu rosto. Você só precisará apertar um único botão para que ele já entre em funcionamento. Lembrando que a configuração clínica do seu equipamento deve ser mediante a uma receita de um médico, de um fisioterapeuta que vai estar delimitando os parâmetros de utilização do seu equipamento. Com o equipamento montado, você só apertará um único botão para funcionamento do equipamento. A configuração do equipamento deve ser mediante a receita médica. Seu equipamento já deve ser configurado de acordo com a receita do seu médico. Ao ligar o seu equipamento, você encontrará 4 ícones diferentes que trarão as informações da sua terapia. O primeiro ícone é o ícone de terapia, onde você vai ver as informações da sua terapia no momento. Para selecionar o ícone, você deve girar o seletor até que a tela fique azul. Quando selecionar, é só apertar o botão que aí você conseguirá entrar para ver as informações daquele ícone. No ícone de terapia, você encontrará
as informações do modo ventilatório, do volume corrente, da frequência respiratória do paciente naquele momento. Você também encontrará as informações de umidificação, que estarão acionadas nesta gotinha. Ao lado da gotinha, você vai ter um número, que vai significar o nível da umidificação. Ao lado da gotinha, você tem um cadeadinho, que significa que o seu menu clínico está protegido para não haver nenhuma mudança na configuração clínica que o seu médico ou o seu fisioterapeuta colocou para você usar o seu equipamento. Na mesma tela, você terá as informações de oximetria. Você poderá ver as informações de frequência cardíaca e de saturação de oxigênio sempre que o seu oxímetro estiver acoplado ao seu equipamento. A próxima tela é a tela de configurações. Você selecionando a tela de configurações, você terá acesso ao menu que o paciente pode estar melhorando o seu conforto, como por exemplo a luz do umidificador. Você pode deixar a luz ligada ou desligada. Se você preferir deixar a luz desligada, não vai influenciar em nada o nível da sua umidificação. A luz funciona apenas para observação do paciente, do nível de água ou como se fosse uma luz noturna. Para alguns pacientes isso é viável, é bom, mas para outros ele pode deixar desligada que não modifique em nada o nível de umidificação. Depois você vai ter que escolher ali o seu tipo de máscara. Ela pode ser nasal ou facial. Então, a máscara nasal é aquela que pega só o nariz e a máscara facial que pega o nariz e a boca. Abaixo você encontrará o nível de umidificação. Lembrando que nós temos do nível 0 até o nível 6. O nível 0, o umidificador está desligado. Embora a luz esteja ligada, se o umidificador estiver com a gotinha no 0 ou não estiver aparecendo aquela gotinha, significa que o seu umidificador não está funcionando. Temos níveis de umidificação do 1 ao 6. Lembrando que no Brasil utilizamos os níveis 1 e 2. Na região do sul, nas regiões onde tem mais frio, a gente pode até usar o 3 ou o 4. Porque a água que está dentro do tanquinho, ela vai ser aquecida pela base do umidificador. Se temos uma temperatura ambiente mais alta, um país tropical, essa água poderá ser aquecida muito e aí você vai ter uma vaporização da água muito forte e isso pode concentrar e condensar na traqueia do paciente, levando a uma diminuição de fluxo, a um desconforto respiratório e a barulho durante a terapia. Então, aqui a gente usa entre 1 e 2, mais ou menos em São Paulo, 3 nas regiões do sul. Tem o 4, o 5 e o 6, porque é o mesmo equipamento que vai para várias regiões do mundo, onde você tem temperaturas abaixo de 0 e tem neve, então a gente precisa ter um aquecimento melhor para o funcionamento do umidificador. Abaixo disso, você vai encontrar a rampa. A rampa utilizamos quando o paciente está no modo ventilatório do CPAP, que é um tempinho ali para ele dormir no início do sono, para que a terapia dele vá entrando em funcionamento de acordo com que ele vai aprofundando o sono, ou quando ele vai se acostumando à terapia. Podemos escolher também o idioma, então a gente tem ali a possibilidade de escolher o idioma em português para ficar mais fácil a leitura das telas. Abaixo temos ali o seu relógio, né, onde você vai encontrar a data, mês e ano e o horário, que devem ser sempre configurados de forma adequada. Ele já vem configurado para não ter problemas, mas é sempre importante observar por causa dos dados do relatório. Abaixo disso você vai encontrar a unidade de pressão. No Brasil costumamos utilizar centímetros de água. Girando, encontraremos a luz de fundo em porcentagem. A luz de fundo é essa luzinha que fica na tela para que você consiga ler. E ali você tem uma porcentagem de iluminação. Quanto maior a porcentagem, mais clara fica a tela. Então, de acordo com o seu critério de iluminação. Depois temos a luz de fundo em minutos, que é o tempo que você vai determinar para aquela
tela apagar. Depois daquele tempo que você determinou, 1 minuto, 2 minutos, a tela vai ficar preta. O equipamento vai continuar funcionando, mas a luz de fundo vai apagar. Temos também as configurações dos lembretes, que você entrando nas configurações dos lembretes, você vai ver as configurações para troca de filtro, para troca de máscara e para troca do tubo da traqueia. Então a gente vai determinar os tempos ali para trocas, para poder fazer os cuidados com o seu equipamento. E abaixo disso temos o redefinir. Se você apertar o redefinir, o seu equipamento vai voltar aos padrões de fábrica. Então você vai perder todas as suas configurações clínicas do equipamento, ele volta às configurações de fábrica. Isso não deve ser feito, a não ser quando for uma medida necessária para assistência técnica. A terceira tela é a tela de informações, onde a gente vai ter acesso às informações do seu último período de terapia. Ali a gente vai ter informações do índice de apneia, do tempo total de utilização, do tempo que você ficou em terapia, a última terapia, os volumes de vazamento, as informações que são dadas a partir da oximetria, caso você tenha usado o oxímetro acoplado ao seu equipamento. A versão do software do seu equipamento e o número de série do seu equipamento, nesta telinha de informações. Ao lado, temos a telinha do alerta, onde você vai acessar todos os alarmes sonoros que são utilizados para os avisos de algum problema, alguma diferença na terapia do paciente. Esses alertas, eles só devem ser modificados, só devem ser configurados pelo profissional de saúde, pelo profissional que faz o cuidado diário desse paciente. O BiPAP da Gaslive possui 5 modos ventilatórios: CPAP, o modo S, que é o modo espontâneo, o modo a tempo, o ST, e o nosso modo VGPS, que é o nosso modo de ventilação híbrida, onde existe a garantia da entrega de volume. Progredindo no nível de modo ventilatório, você vai progredindo ali as etapas que devem ser configuradas. Em todas as etapas, você deve configurar disparo, o ciclo e a elevação. Lembrando que o equipamento é disparado a fluxo e o disparo, o ciclo e a elevação, eles têm níveis de 1 a 5, sendo que o nível 1 é sempre o mais fácil para o paciente e o nível 5 é sempre o mais difícil para o paciente. Alguns cuidados necessários com o seu equipamento são relacionados à água. Então, você pode usar água filtrada ou fervida ou a água destilada dentro do seu tanquinho, lembrando de nunca deixar a água secar. É importante também que você lave a sua máscara diariamente e a sua traqueia e o tanquinho do seu umidificador pelo menos uma vez por semana. E também que você faça a troca do seu filtro a cada 6 lavagens. O filtro pode ser lavado, ele dura por até 6 lavagens e ele deve ser lavado 1 a 2 vezes por semana. O equipamento registra dentro dele 365 dias de todas as informações de utilização. Essas informações guardadas na memória de seu equipamento podem ser acessadas por meio de um cartão de memória, que deve ser inserido somente no momento de fazer o relatório. Para fazer esse relatório, você precisa baixar um software de leitura deste cartão, que você consegue baixar no próprio site da Gaslive, e com esse software no seu computador e o cartão de memória, depois de retirado do equipamento já com os dados, você vai conseguir acesso a esses relatórios para a observação das informações dos seus dados de terapia e para os critérios clínicos do seu médico ou do seu fisioterapeuta para fazer qualquer ajuste na sua terapia. Este é o oxímetro que você pode acoplar ao seu equipamento para que ele faça a leitura dos dados de saturação de oxigênio e de frequência cardíaca no momento da terapia. O equipamento do BiPAP é um dos equipamentos do nosso portfólio. A Gaslive também trabalha com outros equipamentos como CPAP, nebulizador, aspirador,
os concentradores de oxigênio, bem como a linha de descartáveis, como catéteres, máscaras e todos os produtos relacionados à área de oxigenoterapia. Acesse ao aplicativo da GasLive, onde você poderá ter uma boa noção de todos os produtos que nós trabalhamos e também bastante informações com relação à área respiratória. Muito obrigada.